Olá pessoal, hoje falaremos um pouquinho sobre a lei orgânica do município de Belo Horizonte. Separei aqui os principais artigos que eu considerei importante, que eu acho que estará no dia da sua prova e arranjei questões sobre eles. Então hoje vamos resolver umas 10 questões aqui sobre a lei orgânica do município. Só que isso não quer dizer que você não tenha que ler a lei, tá legal? Vou deixar também o link aqui disponibilizado aqui embaixo para você pegar a lei de graça. Você vai lá no site e vai ver toda a lei. 200 e poucos artigos. Mas não adianta você querer ler toda a lei num dia só, que não adianta nada. O que você tem que fazer? Lá está separado por capítulo a lei. Então, olha quantos dias você tem até a prova e olha quantos capítulos tem essa lei orgânica e divida entre esses dias. Porque se você pegar um capítulo que é pequenininho, você consegue ler, reler, pensar como poderia surgir uma questão dentro desse capítulo. Você pegar uma lei inteira e for ler, você vai passar por cima de muita coisa. Então, fica 2 dias em apenas um pequeno capítulo. Vai por partes, que você vai conseguir fixar ela muito melhor. Tá legal? Vamos para a nossa questão número 1, que está pedindo aqui, ó, atualizada até 2023. Por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão número 1. Olha só a pegadinha que a BAM pode colocar na sua prova. De acordo com a Lei Orgânica de Belo Horizonte, a Câmara Municipal deve ser composta por quantos vereadores? Tá? Isso aqui, gente, a gente tem que saber porque hoje, antes de responder essa questão, eu fui nas inteligências artificiais. O pessoal, muitos alunos meus estão perguntando, vale a pena estudar por ela? Eu vou te provar que não, principalmente em lei. Por exemplo, fui no ChatGPT e coloquei essa mesma questão lá nele. Sabe o que ele me respondeu? Que tem 31 vereadores em Belo Horizonte. Fui lá no BARD, né, que é do Google, Inteligência Artificial do Google. Ele me respondeu que temos 21 vereadores em Belo Horizonte. Por que cada um falou uma coisa? Porque cada um pegou no seu banco de dados o que era na sua época. O ChatGPT, o banco de dados dele é até 2021. Veja que na sua prova, no seu edital, falou atualizar até 2023. E os dois estavam errados. Por quê? Aí dei uma pesquisada no Google. Eu não moro em Belo Horizonte, então eu tive que pesquisar, saber quantos vereadores tem em BH. 41. Talvez na lei orgânica não vai estar o número exato lá, mas você tem que saber, porque pediu para você atualizar ela até 2023. E tem um projeto de lei que está lá, que já foi aprovado, parece, no primeiro turno, que para subir de 41 para 43 vereadores. Então, o município de Belo Horizonte, 41. Se eu tiver errado, se já tiver passado para 43, vocês que moram em Belo Horizonte, por favor, me corrijam aqui nos comentários, tá legal? Porque, pela informação que eu consegui pela internet, que em Belo Horizonte temos 41 vereadores. A lei orgânica do município de Belo Horizonte fala sobre isso. Fala sobre o poder executivo, que é o prefeito, poder legislativo, que são os vereadores, a Câmara Municipal. É sobre isso que é o assunto de hoje. Então a gente tem que ficar bem claro nisso e atualizar os dados que tiver nela, tá? Até 2023. Nossa segunda perguntinha aqui. A lei orgânica de Belo Horizonte estabelece que a elaboração do orçamento municipal é de responsabilidade de qual poder? Você sabe quais são os poderes? Existem 3 poderes aqui no Brasil. O poder executivo, que são os prefeitos, os governadores, o presidente. Só que no âmbito municipal, o poder executivo é o prefeito e o vice-prefeito. Já o poder legislativo, que é o segundo poder, é a Câmara. No município é o vereador. Se você for olhar, o deputado, os senadores também é poder legislativo. Mas do município que a gente trabalha em Belo Horizonte é o vereador. Executivo, prefeito, vereador, legislativo e os juízes é o poder judiciário. Temos 3 poderes, tá? E aqui pediu o quê? Quem faz orçamento municipal? Quem é responsável para realizar o orçamento? Aí você tem que saber o que cada poder faz. O poder executivo é aquela pessoa que executa. É o cara que faz obras, o cara que constrói escolas, mantém escolas. Ou seja, ele executa toda a mecânica da prefeitura. O poder legislativo, que são os vereadores, eles criam leis e fiscalizam o poder executivo. Tá? E o judiciário, que vai julgar se cada um deles pisar na bola.
da lei, não é verdade? Então o que a gente pode pensar aqui? Se é o executivo que vai colocar a mão na massa, que vai limpar a rua, que vai manter a escola funcionando, que vai manter o serviço de saúde funcionando, ele que vai mexer com o dinheiro. Então, nada mais justo que o Poder Executivo poder ir lá e falar qual é o orçamento que ele precisa. Porque ele sabe qual é o orçamento que ele utilizou no ano anterior. Ele sabe o que pretende fazer agora nesse ano. Então, se ele sabe disso, ele vai fazer o orçamento. Tá legal? Só que a gente tem que olhar o seguinte. A nossa resposta aqui, realmente, é o Poder Executivo. Vou ter que mudar aqui, é o Poder Executivo. Porque o orçamento, a elaboração do orçamento municipal é ele. Só que, como eu falei, o Poder Legislativo fiscaliza esse orçamento. E ele pode também aprovar e não aprovar. Tá? Então, quem vai aprovar esse orçamento? O executivo fala assim, ó, eu preciso disso de orçamento. O legislativo, que são os vereadores, aprovar, fala assim, não, isso está extrapolando. Porque ele também sabe uma média. Não é porque você, por exemplo, gastou R$100 no ano passado e esse ano ele pediu R$500. Estou falando em reais, você pode falar 100 mil e gastou 500 mil, mas eu não sei o tamanho dessa prefeitura. Então, estou chutando R$100 mesmo. Então, se gastou 100 e pediu 500 agora, esse ano, alguma coisa está errada. E o Poder Legislativo, o vereador, que tem o poder de vetar isso. Para não acontecer uma coisa desse jeito. Tá legal? Então, quem vai vetar, quem não, é o Poder Legislativo. Quem vai fiscalizar como vai ser gasto também esse orçamento, se realmente vai ser gasto o orçamento igual foi pedido pelo prefeito, são os vereadores, tá? Então, se perguntar se eu fiscalizar e quem vai aprovar o orçamento seria o Poder Legislativo. Quem vai elaborar o orçamento é o Executivo. Deu pra pegar? Isso tudo está lá, tá? Então, quando a gente só lê lá a lei orgânica, a gente passa despercebido sobre isso. Não está lá com esses detalhes. Manual da prova vai estar com detalhe. Então, a gente tem que ficar muito cuidado com essas bancas. E lembrando também, Banca FGV, que é essa banca, não é? Olha, estou gravando vários vídeos aqui para a Secretaria Estadual de Educação de Minas, que também é FGV. Então, eu postei um vídeo aqui essa semana sobre português na Banca FGV. Procure aqui um dos últimos vídeos que eu postei e tem lá. Tem alguns vídeos também educacionais aqui, como ECA, como Estatuto do Idoso, Criança e Adolescente. Tem tudo aqui no canal de graça, tá? Se vai cair isso, não sei qual cargo que você está fazendo, pode dar uma olhada. Português com certeza vai cair. Revisão só com questões da Banca FGV, ótimo, de graça e excelente, tá? Basta procurar aqui. Vamos procurar agora, vamos fazer a questão número 3. De acordo com a lei orgânica, como é escolhido o Procurador-Geral do município de Belo Horizonte? Esse Procurador-Geral do município de Belo Horizonte, como que ele vai ser escolhido? É escolhido pelo prefeito? Pela Câmara Municipal? Por eleições diretas? Aqui, quem que é escolhido por eleições? Eleições, você sabe que você vota em quem na época de eleição? Ano que vem vai ter eleição. Você vai votar em quem? Prefeito e vereador. Aqui a gente está falando de quem? Procurador-geral. Tá vendo? Traga a informação para o seu dia a dia. Talvez você nem leu ainda essa lei orgânica, mas você sabe que você nunca votou em procurador-geral, ou você já votou nele. Então, por meio de eleições, aqui, ó, eu posso cortar. Eu sei que não vai ser essa. Então, prova, a gente nem toda questão a gente vai saber toda ela. Mas você tem que saber, no mínimo, eliminar algumas questões para você ter mais chance na hora de chutar, tá? E por meio do concurso público, o procurador, você sabe que a gente está falando de lei orgânica, a gente está falando de vereadores, prefeitos, gente que trabalha na prefeitura. Esse pessoal não faz concurso público. Quem sabe quem faz concurso público é o servidor público dentro da prefeitura, tá? Que vai te atender lá na prefeitura, o que tá varrendo o chão da sua rua lá, o que trabalha mais braçal mesmo, ou administrativo, esse que faz concurso. Mas você fala procurador-geral, fala prefeito, vice-prefeito, vereador, esse pessoal todo, eles não fazem concurso, tá? Por isso eu eliminei já duas. Ou seja, esse procurador, ou ele vai ser um cara nomeado pelo prefeito ou pela Câmara. E para tirar nossa dúvida, eu peguei aqui em cima, aqui em cima. Aqui em cima, tá aqui, achei. Aqui, ó. Artigo 114.
A Procuradoria do Município é o órgão que o representa judicialmente, cabendo-lhe também atividade de consultoria, assessoramento jurídico ao Poder Executivo e, privativamente, execução de dívida ativa. Parágrafo 1º. O ingresso na classe inicial de carreira de procuradores que a gente não precisa saber. Parágrafo 2º. A Procuradoria do Município tem por chefe o Procurador-Geral do Município, de livre designação do prefeito. Ou seja, o prefeito que vai designar ele, o prefeito que vai escolher ele, dentre advogados de reconhecido saber jurídico e reputação limitada. Por que é dentre advogados? Vou colocar esse advogado aqui de outra cor sem ser amarelo, vamos deixar ele branquinho aqui. Destacar ele. Por quê? Para que serve o procurador-geral aqui mesmo? Olha aqui em cima. Ó. É um órgão que representa o quê? Representa judicialmente. Ele vai representar judicialmente o município. Então tem que ser um advogado. Se ele vai estar representando o município lá na justiça, é um advogado. Ele também dá consultoria, ó, e assessoramento o quê? Jurídico. Então, quando o prefeito precisar de alguma coisa jurídica e ele não sabe como resolver, o advogado que vai auxiliar ele é o procurador-geral. Para isso que serve o procurador-geral, auxiliar o Poder Executivo. Aqui falou Poder Executivo. Quem que é o Poder Executivo que eu falei para vocês? O prefeito. Quem que vai representar o município judicialmente? O procurador-geral. Quem vai escolher ele? O prefeito. Só que já notou uma coisa. Eu falei, o Poder Executivo, o prefeito, ele elabora o orçamento, mas quem aprova o orçamento? A Câmara, os vereadores. O prefeito também escolheu agora o procurador-geral. Quem vai aprovar isso? A Câmara, os vereadores. O Poder Executivo faz as coisas e a Câmara apenas aprovar ou desaprovar. Já pegou isso, né? Tudo que for aprovar, desaprovar, a Câmara. Quem vai fazer? Você já notou? Quem vai executar? É o Poder Executivo. Então, por isso, aqui a gente está com a letra A. Questãozinha simples. E essa questãozinha agora complementa a informação da 3. Quer ver? Olha só a questão número 4. Segundo a Lei Orgânica de Belo Horizonte, em caso de ausência simultânea do prefeito e vice-prefeito, quem assume o cargo na forma temporária? Olha só a pergunta, ó, ausência, ou seja, sumiu o prefeito, sumiu o vice-prefeito, sei lá, viajou de férias, ou o prefeito morreu, ou sofreu um acidente, está em coma, ou sei lá, está com a unha encravada e não pode trabalhar, alguma coisa aconteceu que nem o prefeito e nem o vice-prefeito, sei lá, talvez sei lá, aconteceu, eles não foram trabalhar. Alguém tem que assumir o lugar deles, não tem? Porque quando falta o prefeito, quem assume? É o vice. Se faltou o vice, quem assume, gente? Vamos lá. O secretário de Educação. O cara que trabalha na secretaria, eles são tudo cargo comissionado. Algum político colocou isso lá. Eles não vão assumir nem prefeito, nem secretário de Finanças, nem secretaria de Educação. Esquece isso. Tá? Por exemplo, vamos falar do presidente. Quando o presidente do Brasil sai, quem assume é o vice. Se não tiver o vice também, tá com uma diarreia danada lá e não pôde trabalhar, lá o presidente quem? Lá da Câmara. Então, que vai assumir. Então, e aqui tem que ser o presidente de quê? Presidente da Câmara também. Só que agora é do município. Bem parecido com o que for pegar lá do Brasil. Não é? Então, presidente da Câmara... Não é câmera tirar foto não, tá, gente? É Câmara. Poderia ser uma pegadinha, tá? Porque se aqui colocasse presidente da Câmara Municipal, estaria errado. É Câmara, tá? E se esse carinha também faltar? Você não tem um prefeito, não tem um vice, não tem um presidente da Câmara. Quem que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Artigo 105 agora. No caso de impedimento do prefeito, do vice-prefeito, ou na vacância quando eles saírem, por algum motivo saiu, do respectivo cargos, será chamado ao exercício do governo ou presidente da Câmara. E que a gente viu aqui, e a nossa resposta é a letra A. Vamos parar lá. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, ou seja,
Sumiu, não tem mais prefeito nem vice-prefeito. Faça a eleição em 90 dias, depois da abertura da última vaga. Então quer dizer o quê? Ah, morreu o prefeito, morreu o vice-prefeito. Quem sumiu? O presidente da Câmara. Passou 90 dias, ele só pode ficar com 90 dias assumindo, aí tem novas eleições. Tá legal? Isso está falando aqui nossa lei orgânica. Outro caso, se não tem esse também presidente da Câmara, vai no próximo parágrafo, ó. No caso de impedimento do prefeito e do vice e do presidente da Câmara, assumirá o procurador-geral do município. Então, agora já tem 4, ó. Prefeito, depois do prefeito, vice, depois do vice, presidente da Câmara e depois o procurador-geral do município. Tá legal? E quem que é esse nosso procurador-geral do município? Lembra da questão número 3? A gente falou dele. Procurador-geral, aquele que representa judicialmente aquela pessoa que foi escolhida pelo próprio prefeito. Quem melhor para assumir o prefeito que é o vice que o prefeito escolheu para ser vice. E quem é melhor para assumir os dois? Que é alguém que os dois escolheram, que é também aqui o procurador-geral. Mas o procurador-geral só vai assumir se não tiver também o presidente da Câmara Municipal. Tá dando para pegar nisso? Vai anotando aí, bonitinho, que vai cair na sua prova, tá legal? Eu ainda não tenho um curso para a Prefeitura de Belo Horizonte. Mas quem for fazer Secretaria de Educação de Minas Gerais, meu curso está completinho, o link está na descrição desse vídeo. Tudo baseado em questões como essas aqui. O curso lá já tem mais de 150 aulas. Aulas curtinhas, de 15, 20 minutos. Parece muita aula, mas 15, 20 minutos, para você não cansar e estar revisando toda a matéria, cheio de macetes, e só com quem realmente cai na prova. Vamos agora, então, para a próxima questão. Nossa questão número 5 agora. Qual é a duração do mandato de um vereador? Não é mandado, não. É mandato do vereador. Tá legal? Isso aqui é fácil, né, gente? Tanto prefeito como vereador tem mandado de 4 anos. Eu tirei disso do artigo 70. Tá vendo? Não tô tirando as coisas dos cocos. Tô tirando lá dos artigos. Ó, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de representantes do povo eleitos em pleito direto. O que é pleito direto? Você votou diretamente naquelas pessoas, pelo sistema proporcional. Ó, vamos lá. Vou mandar de 4 anos. Aqui, ó, esse é o poder legislativo. O poder executivo seria basicamente a mesma coisa. Voto direto também. Só que em vez de ser sistema proporcional, é sistema majoritário. Qual que é a diferença dos dois? O majoritário é aquele assim, aquele que recebeu mais votos ganhou. Legal? Recebeu mais votos, você ganhou. Proporcional, já não é assim não. Aí você tem que usar coeficiente eleitoral, aí tem que olhar lá quantas vagas que tem, dividido por tantos de... Você vai dividir quantos votos teve, tirando nulo, tirando os votos... Voto que não serve para nada, nulo, branco, esses votos aí... Vou colocar só os votos que servem, vai dividir por quantidade de vagas que tem. Você vai ter o coeficiente eleitoral, que vai fazer, e olhar quantos que cada partido recebeu. Tem umas contas lá, tudo doido. Tá? Aí com isso, você vai poder saber com quantos candidatos cada partido vai poder colocar. Então, proporcional tem essas contas todas. Para a prova, o que você tem que guardar? Poder executivo, que é prefeito, vice-prefeito. Sistema majoritário. Quando fala de vereador, sistema proporcional. Como funciona? Como faz a regrinha de votação? Não, você não está fazendo prova para direito eleitoral. Você não está fazendo prova para trabalhar no tribunal eleitoral. Se você for fazer o concurso de tribunal eleitoral, que deve sair agora em 2023 também, aí você vai ter que saber. Tá legal? Então, guarda 4 anos, tanto prefeito quanto vereador. Prefeito, sistema majoritário. Vereador, sistema proporcional e ótimo. Você já está craque para fazer qualquer prova, tá? Essa foi a questão número 5, 6. Qual é o documento que estabelece os princípios e normas que regem o funcionamento do município de Belo Horizonte? Bom, vamos lá. Essa questão aqui está bem fácil e está bem dada mesmo. Por quê? A gente está falando aqui que funcionamento do município de Belo Horizonte. É a lei que a gente está estudando. É a lei orgânica do município. É a lei que vai falar como vai funcionar, quais são os seus princípios, quem está mandando, quem faz o quê,
Quem que vai executar, que é o Poder Executivo? Quem que vai fiscalizar, que é os vereadores? Quem é o funcionamento da cidade? Lei orgânica de Belo Horizonte. Então, nosso gabarito aqui só pode ser a letra C. Certinho, certinho. Essa questão dada, tá? Nossa próxima encontrar questões fáceis, que nem essa aqui. Questão medianas aqui. Questões difíceis que ninguém vai acertar. Geralmente eles fazem isso. Nem que sejam uma ou duas difíceis, expõe. A maioria é mediana, tá? 7. Quais são os princípios que devem ser observados pelo município de Belo Horizonte, conforme mencionado no parágrafo único do artigo 1º da Lei Orgânica? Letra A. Princípios democráticos e ambientais. Princípio da justiça social e do equilíbrio fiscal. Princípios constitucionais. Isso aqui. Não importa. Ah, mas eu acho que tem que olhar princípio ambiental. Mas eu acho que deve ser equilíbrio fiscal. Não vai no achismo, não. Toda lei vem de quem? Qual que é a lei principal no Brasil? A principal lei nossa brasileira é a Constituição Federal. Todas as leis de qualquer município, qualquer estado, não pode ir contra a Constituição Federal. Constituição Federal fala de tudo. Fala de educação, saúde, lazer, fala de tudo. De previdência, tem tudo nela. Todas as outras leis foram ramificações da Constituição Federal. Então, toda lei não pode sair fora dos princípios constitucionais. Então, se colocou aqui princípios constitucionais, falou da Constituição, não importa se você acha que o município tem que observar os princípios ambientais. Pode até ter, mas quem que é principal aqui? Quem é a lei maior aqui? A Constituição. Por isso a questão aqui constitucional você vai marcar ela, tá? Mesmo você não lendo o artigo 1º. Mas vamos ler esse artigo 1º que está falando aí, para a gente tirar essa dúvida mesmo? Olha só, artigo 1º. O município de Belo Horizonte integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil e o Estado de Minas Gerais, parágrafo único. O município se organiza e se rege por essa lei orgânica, tá vendo? O município vai se reger pela lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Eu matei essa questão aqui, ó, porque vai ficar assim, democrático? Sim, porque a gente está numa democracia. Ambientais? Pode ter, mas está inscrito aqui na artigo 1º? Não. Mas se você não guardou o artigo 1º, se você não decorou o artigo 1º, você vai pela lógica. Toda lei tem que ter princípio constitucional. Então, se eu marcasse a letra A, ia ter duas respostas certas. Porque essa aqui, ó, com certeza está certa. Tá? Bom, vamos olhar esses macetinhos também para acertar a prova. 8. Quais são as formas de exercício direto do poder pelo povo no município, conforme mencionado no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Orgânica? O povo exerce seu poder. Seu poder. Como que o povo exerce seu poder? Votando. O povo pode ser votado. O povo pode participar de um plebiscito e de um referendo. O que é um plebiscito? Plebiscito é quando eles querem, tem algum assunto polêmico, que eles vão criar alguma lei sobre isso, alguma norma, alguma coisa sobre isso. Aí, como é muito polêmico, vão perguntar ao povo, vão perguntar aos plebeus, olha o plebiscito de plebeu, vão perguntar a eles, o que eles acham disso? Todo mundo faz uma votação para depois eles criar. O que é a diferença para o referendo? O referendo é diferente. O referendo, eles vão perguntar para o povo também, só que referendo vem de rei, referendo de rei. O rei, ou seja, lá os políticos fazem alguma coisa primeiro e depois perguntam o povo. Só que aí a lei já está pronta, o decreto está pronto e antes de aprovar, eles perguntam o povo. No plebiscito, ao contrário. Pergunta o povo primeiro para depois fazer alguma coisa. Essa é a diferença dos dois. Tá legal? E vai cair isso na sua prova. E onde que eu direi isso? No artigo 1º, igual falou na questão. Olha lá. O exercício direto do povo pelo povo no município se dá na forma da lei orgânica, pelo plebiscito, pelo referendo, pela iniciativa popular ou processo legislativo, ou seja, o povo pode também pedir lá ao vereador aqui, ó, a gente do povo fez um abaixo-assinado, a gente está querendo determinado uma coisa, iniciativa da população. Participação na administração pública.
Pode, você pode participar da administração pública. Ação fiscalizadora sobre a administração pública. O povo pode fiscalizar também. Eu falei que os vereadores fiscalizam o prefeito nas obras, nessas coisas, não é? Mas o povo também pode. E se tiver alguma coisa errada, vai lá e denuncia. Denuncia para quem? Os vereadores. Eles não é o papel deles fiscalizar? Ó, eu vi essa coisa errada. Esse vereador tem que ir lá e ver se realmente tem alguma coisa errada. Não importa se é vereador do mesmo partido que o prefeito. Não. O dever dele é ir lá fiscalizar para ver se realmente tem alguma coisa errada lá. Então, você do povo pode fiscalizar. Então, toda forma que o povo tem poder são essas 5 aqui que tá na lei orgânica. Não quer dizer que não existe outras que estejam na Constituição. Mas a gente está trabalhando aqui em cima da lei orgânica e o artigo 1º fala muito bem delas aqui. Tá legal? Sabe a diferença entre plebiscito e referendo agora? Sabe, né? Ok? Não vai errar na sua prova. Tá legal? Questão número 9. De acordo com o artigo 3º, inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, quais são as demandas da sociedade civil prioritárias que o município deve atender? O que é prioridade para o município? Coisas básicas. Coisas que as pessoas precisam para sobreviver. O que você precisa para sobreviver? Ter saúde. Saúde. Comer. Beber. Dormir, são coisas básicas para a saúde. Você precisa também um meio de transporte para você poder chegar no seu serviço. O que você precisa? Básico, tá? Isso, vamos olhar aqui. Esporte é uma coisa que você realmente necessita. Muita gente não pratica esporte e está vivendo. Não é? Olha o esporte aqui de novo. Mas eu preciso de saneamento básico? Preciso. Mas segurança pública para sobreviver que eu tô falando. Tá, se não tiver segurança, você pode ser assaltado, mas você, sei lá, mas não é o essencial pra gente. Um saneamento básico. Não é essencial? Se você não tiver ele, você acaba pegando uma doença. Então, para sobreviver, você precisa disso. Você precisa de uma assistência social. Porque tem gente aí que recebe tão pouco que precisa de uma ajuda ainda do governo. Uma assistência. De uma educação. A educação você vê que o Estado, o município dá para todo mundo. E de saúde. Então o que tem a melhor aqui é a letra C. E vamos olhar todas elas? Está aqui no artigo 3º. Tá? São objetivos prioritários. Prioritários. Não quer dizer que ele não vai dar segurança pública. Não quer dizer que não vai dar esporte. A prefeitura também é responsável por esporte, por segurança pública. Porém, a gente está falando de prioridade para você sobreviver. Além daqueles previstos na Constituição do Estado, temos aqui priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil de educação. Ele vai priorizar a educação, a saúde, o transporte, a moradia, abastecimento, lazer e assistência social. Não tem nada de esporte falando aí. Não tem nada da cultura também, ó. Esqueci de cortar a cultura aqui, ó. Aqui você pode cortar os dois, ó. Cortei a cultura. Não tem esporte. E não tem segurança pública. Mas para me sobreviver, eu tenho que ter um saneamento básico, senão não tem saúde. Eu tenho que ter uma assistência social, dependendo do caso. Eu vou precisar ser assistido pelo Estado, tanto o Estado quanto o município. E pela saúde também. Sem saúde eu não vivo. Não é? Mas tem gente que vai olhar aqui e fala assim, mas aí é educação, não sei o quê. Mas decora. Tá? Decora. Só decorar isso aqui. Rapidinho, são pouquinhas palavras. Isso aqui cai bastante. Vamos lá na questão 10. 10. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 4º, o que é exigido... Peraí, só uma mensagem chegando aqui, celular. Não. Exigido para que as pessoas possam se reunir pacificamente em locais abertos ao público, sem armas no município. Tá vendo? Sem armas. Você quer fazer uma palestra na rua, você quer ir fazer um encontro com seus amigos, vai juntar aqui um monte de gente. O que você precisa fazer? Você precisa de autorização? Você precisa de nenhuma exigência? Vamos lá. Autorização não. Por quê? Todo mundo pode se reunir pacificamente, fala a Constituição Federal. Pacificamente, sem armas, você pode se reunir.
Ah, o grupo lá de jovens da igreja quer fazer uma serenata lá, canta. Pode. Ah, eu tenho um grupo político que quer conversar sobre política. Pode juntar, fazer na pracinha dessa cidade, no centro da rua. Pode. Só que você precisa, pelo menos, avisar na prefeitura. Um prévio aviso. Por que isso? Porque sua cidade tem muita gente. Olha Belo Horizonte o tamanho que é. Já precisa de todo mundo, não precisa nem ser todo mundo, se 1% das pessoas decidirem fazer um encontro lá no centro da cidade, você vai lotar o centro da cidade, vai dar conflito, vai dar briga. O espaço é meu, o espaço é meu, o espaço é meu. E para evitar essas brigas, avisa a prefeitura que ela vai registrar. Ó, fulano de tal vai fazer isso, dia tal e hora tal. Se outra pessoa for fazer, vai lá avisar a prefeitura também. Ó, não, nesse dia, nesse horário já tem. Ó, você pode fazer mais cedo, você pode fazer mais tarde, no dia anterior. Vai arranjar um jeito para não ter briga. Porque o espaço público é de todo mundo. Então, uma pessoa não pode pegar o direito da outra. E para isso não acontecer, o que acontece? Avisa. Então, apenas um prévio aviso já está de ótimo tamanho. Lembrando, se você quer o curso aqui para a Secretaria de Educação de Minas Gerais, Secretaria Estadual de Minas Gerais, já está completinho aqui. Tanto como professor, para quem quer trabalhar na Superintendência de Ensino, como a ATB, TDE, analista, inspeção. Temos aqui curso para cada um deles, tá? Todo focado na banca FGV, a banca do seu concurso. E você vai fazer a Prefeitura de Belo Horizonte. Teremos sempre mais vídeos aqui da banca FGV. Fica ligado aqui no canal, se inscreva, o YouTube está sempre te notificando.